Bom, bem-vindos para mais um vídeo e hoje o tema é Pense em Inglês, How to Think in English. Então é o seguinte, eu vou falar aqui a minha experiência que eu peguei de alguns poliglotas e coloquei na minha vida e que dá certo até hoje, tá? Como pensar em inglês? Bom, é lógico que quando você está falando, primeiro você tem que pensar antes de falar. E no inglês é a mesma coisa, como qualquer outra língua, tá? Então, eu comecei a pensar em inglês quando eu comecei a falar em inglês. Bom, eu pegava muitos filmes e às vezes selecionava uma frase que os nativos falavam, entendia aquela frase, pausava e começava a pensar em inglês, fazendo frases com aquela frase, ou pegava palavras e fazia frase com aquelas palavras, fazia umas 3, 4 frases. E ao longo do dia, seja no meu trabalho ou em algum outro lugar, andando pela rua mesmo, eu lembrava daquela palavra e tentava agregar ela em alguma frase, pensando em inglês. Às vezes eu falava na rua, o povo acha, esse menino é doido, mas eu não tô nem aí. Bom, então eu começava a pensar, porque quando você pensa, você vai destravando o seu cérebro e ele vai começando a associar, começando a juntar aquelas palavras, e assim você vai tendo mais fluidez, mais suavidade para começar a falar em inglês, tá? Se você não pensar, se você não procurar a falar, você sempre vai ficar preso naquilo de só, você já viu aquela pessoa que só entende inglês, mas só não fala? Quando chega na hora de falar, elas empatam. Justamente por causa disso. Elas não começaram a pensar primeiro. Uma dica que é muito importante, eu tava vendo até um streamer, um gamer, que falava assim, ele fez até um vídeo sobre isso. Toda terça-feira, a partir das 6 horas da tarde até meia-noite, ele só podia falar inglês. Ele falava tudo errado, era engraçado pra caramba. E as outras pessoas que moravam com ele falavam inglês. E ele falava tudo errado. Só que aí ele me deu uma ideia. Quando eu tava mais imerso, não que hoje eu não esteja, mas quando eu tava mais na pegada do idioma, assim que eu saí da minha escola, eu fiz assim, todas as vezes que eu entrar no meu quarto, eu vou pensar em inglês e vou falar. Não só pensar, eu tenho que falar em inglês. Todas as vezes que eu entrar no meu quarto. Todas as vezes que eu entrava, eu já mudava. Às vezes eu esquecia, já mudava. Começava a escrever, se eu fosse escrever alguma coisa era só em inglês, mesmo que saía tudo errado. Aí depois eu procurava corrigir o que eu tinha escrito. E às vezes, quando eu queria falar muito uma palavra em inglês e não sabia, eu escrevia tudo errado, escrevia tudo errado e pesquisava do jeito certo, tá? E outra coisa também, quando eu pensava em inglês, às vezes eu não conhecia aquela palavra. Eu falei, gente, mas como é que eu falo essa palavra? Só que no inglês ele é muito similar com o português. Você pode, para uma palavra, falar de diferentes maneiras. Então eu comecei a falar uma palavra, por exemplo, lápis. Vamos supor que eu não sabia como é que falava lápis naquela época. Eu falava, aquele objeto preto que solta uma tinta preta que eu escrevo. Então eu fazia essas associações, entendeu? E continuava. Isso foi muito importante. Depois eu anotava ali o que eu não sabia e era assim. É assim que começa. Pausa o filme, comenta sobre você, com você mesmo, seja só no pensamento, ou fale também, porque se você falar, você tem que pensar antes de falar, então vai dar na mesma. E quando você está falando, você está
se escutando e ajuda mais ainda. Bom, então foi um vídeo bem resumido, mas de grande valia para mim, que me ajuda até hoje, tá? Então é isso, se você gostou, se inscreva, comente aqui o que você achou e comente algumas sugestões também de vídeos que eu possa fazer. Tamo junto.